Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 92, no qual falaremos de 2 capítulos ou 2 entradas do livro 7º das Meditações de Marco Aurélio, a saber, capítulos ou entradas 66 e 67. A tradução que será usada é aquela que é a mais antiga em domínio público, de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Como sempre, você poderá acompanhar a leitura, a análise e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos por meio da transcrição do trecho lido e discutido, que é sempre feita aqui na área de descrição do vídeo. Vejamos, portanto, o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si nestes 2 capítulos ou nestas 2 entradas do livro 7º da obra que hoje conhecemos como Meditações. 66. Quem nos dirá se Telauges não seria mais virtuoso do que Sócrates? Com efeito, não basta que a morte de Sócrates fosse mais gloriosa, que discutisse mais brilhantemente com os sofistas, que tivesse suportado com mais coragem as noites passadas ao frio, que, tendo recebido ordem de prender o Salaminiano, mostrasse mais generosidade em desobedecer e, depois, passeasse desassombradamente pelas ruas, fato este sobre o qual se deveria insistir se, com efeito, fosse verdade. Mas devo considerar o seguinte: que alma tinha Sócrates? Seria capaz de resumir a sua felicidade na prática da justiça para com os homens e da piedade para com os deuses, sem se indignar contra o vício, nem rebaixar-se perante as opiniões ignorantes, sem receber com estranheza o que lhe competia segundo as leis do universo e sem abandonar o espírito às sensações da carne? Muito bem, há algum nível de obscuridade neste trecho, nesta meditação, e algumas coisas são reconstituídas mediante conjecturas, mediante um exercício de quase adivinhação do que se poderia estar discutindo. No entanto, alguma coisa certeira se pode tirar desta meditação, evidentemente. Quem nos dirá se Telauges não seria mais virtuoso do que Sócrates? Telauges, ao que consta, pelo menos é o que está em Diógenes Laércio, foi um filho de Pitágoras, também filósofo, muito menos famoso que seu pai, e na antiguidade se escreviam diálogos também, tomando-se como protagonistas ou como interlocutores essas figuras que para nós são menos conhecidas, essas figuras mais obscuras. Ao que parece, haveria um diálogo com o nome de Telauges, com o nome de um dos debatedores, e também, ao que parece, com um conteúdo parecido com os diálogos socráticos de Platão. Os diálogos socráticos eram escritos não apenas por Platão, e Sócrates não era uma figura focalizada apenas por Platão, Xenofonte e Aristófanes, mas por um grande número de outros autores cujos escritos infelizmente não chegaram até nós. Mas era uma figura colocada ali para debater com outras e, evidentemente, esses debates muitas vezes eram imaginários, fictícios, e Sócrates cumpria uma função dialética importante nesses diálogos. O que está fazendo aqui Marco Aurélio é sendo mais socrático do que muitos outros socráticos. Havia uma tendência, já na época dele, de cercar Sócrates de uma aura hierática, sagrada, de quase santidade. E o que Marco Aurélio faz nesta meditação é justamente perguntar-se a si próprio e também indagar os próprios escritos que ele lia, se Sócrates de fato tinha essas características que lhe reputavam. Nietzsche, talvez por um espírito de provocação, chegou a dizer que Sócrates foi o Jesus da Grécia. E há alguma correspondência nos fatos disso, porque justamente houve uma voga de escritos que
coroavam Sócrates de características divinas, de características sobre-humanas. E aquilo em que Marco Aurélio vai insistir justamente é em uma profissão socrática sobre a memória do próprio Sócrates. Então, o que se sabe de Sócrates? O que ele disse de si próprio, o que Platão, Xenofonte e outros escritores disseram dele. É necessário tomar isso ao pé da letra ou é necessário ser crítico com relação a essas informações? O que é que importa no caso de Sócrates? Importa saber se ele foi capaz de desempenhar proezas, coisas difíceis, coisas admiráveis, ou se ele de fato tinha um caráter confiável, se de fato ele tinha chegado a uma espécie de felicidade, eudaimonia, por manter-se aferrado à areté, à excelência. Os estoicos, evidentemente, veem Sócrates segundo a sua própria lente, de acordo com o seu próprio binóculo. O que vai importar para eles em Sócrates é justamente o seu caráter perseverante, a simplicidade com a qual ele vivia, algumas provas de dureza que ele dava, nem tanto o método socrático tal como ele o foi desenhado, né, por Platão, sobretudo, né, nem tanto a maiêutica. Mas este ato de indagar-se aparece aqui, embora às vezes para os estoicos ficasse em segundo plano. Com efeito, não basta que a morte de Sócrates fosse mais gloriosa. De fato, segundo o entendimento dos antigos, aquele desapego que Sócrates demonstra diante da morte, aceitando a vontade dos deuses e não indo contra as leis da cidade na qual ele sempre viveu, era algo admirável. Que discutisse mais brilhantemente com os sofistas. O seu embate com os sofistas é focalizado, sobretudo, por Platão. Embora para uma espécie de opinião comum, que está, por exemplo, veiculada em Aristófanes, ele não fosse muito distinguível de um sofista qualquer. Ele fosse tomado também como um desses professores que ensinavam coisas abstrusas ou absurdas para os jovens, sobretudo. Mas para Platão há uma diferença brutal entre Sócrates e os sofistas. Os sofistas são indivíduos que ensinam aquilo que é conveniente, ou ensinam a falar e a pensar para criar certos argumentos, não importando-se com o fundo moral daquilo que ensinavam, e Sócrates não. Sócrates levava a sério a sua profissão de educador. Que tivesse suportado com mais coragem as noites passadas ao frio é algo que é mencionado também na vida de Sócrates. Também se menciona a sua grande bravura na guerra. Isso tudo impressionava os estoicos e reforçava neles a ideia de que se tratava de um modelo a ser seguido. Que, tendo recebido ordem de prender o Salaminiano, trata-se de Leão, o Salaminiano, um homem sobre o qual nunca tinha havido suspeita nenhuma e que foi condenado injustamente, foi condenado de maneira arbitrária à morte pela tirania dos 30, e ao que parece quem teria expedido esta ordem seria um ex-discípulo do próprio Sócrates, chamado Critias. Então, Sócrates, em um determinado momento, desobedece a essa ordem que lhe tinha sido dada. E diz, não, eu não tenho nada contra Leão o Salaminiano, não vou contra ele, não vou levá-lo à justiça, não vou dedurá-lo, nada disso. E depois passeasse desassombradamente pelas ruas. Há quem diga que este trecho aqui é uma citação de Aristófanes, então algo que aparece em Aristófanes, uma formulação própria de Aristófanes, e de todo modo se está fazendo referência aqui à liberdade com que Sócrates andava pelas ruas de Atena, frequentava a ágora, frequentava os mercados, as praças e conversava com as pessoas. Fato este sobre o qual se deveria insistir se com efeito fosse verdade. Isto que aparece aqui entre parênteses, para alguns comentadores e tradutores, é obscuro e ou truncado.
Então esses fatos são importantes sim para alguém que está interessado na filosofia estoica e que toma, como todo estoico, Sócrates como um grande modelo. Porém, é necessário ir além, é necessário indagar-se mais profundamente acerca do próprio caráter de Sócrates. Mas devo considerar o seguinte: que alma tinha Sócrates? Como era a sua psique? Como era a sua interioridade? Como ele estava constituído interiormente? Seria capaz de resumir a sua felicidade na prática da justiça para com os homens e da piedade para com os deuses? Será que ele era alguém que se sentia pleno no exercício, na prática da dikaiosune, da justiça? Será que ele tinha a piedade, né, que é Hosios, né? Será que ele é alguém que tinha piedade para com os deuses, que de fato aceitava a vontade dos deuses e demonstrava essa aceitação por seus próprios atos públicos, sem se indignar? E há mais, né? Há mais predicados que precisam ser buscados na vida de Sócrates, que precisam ser alvo de indagação, sem se indignar contra o vício, a kakia, nem rebaixar-se perante as opiniões dos ignorantes, ou as opiniões ignorantes. Muito bem, os outros, os que não estão imbuídos das noções filosóficas, estão no reino da opinião. E a opinião é, como se sabe, uma mistura de verdadeiro e falso, de bens e males. E necessariamente o reino da opinião é também o reino da ignorância. É claro que há gradações nessa ignorância. Por esse motivo, aliás, né, Sócrates dizia que só sabia que não sabia nada, porque ele se sabia alguém preso ao reino da opinião. Agora, se ele de fato chegou à sofia, se de fato ele chegou à sabedoria, ele não se indignaria nem com as opiniões que são contrárias à própria sabedoria, contrárias à verdade, que são inconsequentes ou incoerentes, e nem com o próprio vício, com a própria maldade, porque ele compreenderia que os outros não chegaram lá. Seria necessariamente alguém indulgente. O que está fazendo aqui Marco Aurélio é lapidando um pouco a imagem do próprio Sócrates e refletindo sobre ela para ter em si, dentro de si, o ideal do sábio, para ter um ideal mais burilado do sábio, ainda mais lapidado, ainda mais aperfeiçoado. O que é um sábio? Não é apenas alguém que dá mostras impressionantes, mas alguém que não se altera em nenhum momento. Algo, portanto, muito difícil de ser atingido. Sem receber com estranheza o que lhe competia segundo as leis do universo, isto é, mais uma vez aquela manifestação de amor fati, de amor ao destino, de amor às injunções das circunstâncias ou das leis do universo, e sem abandonar o espírito, aqui é o nous, né, a inteligência, as sensações da carne. Essas sensações da carne, que evidentemente produzem prazer e dor, são coisas que enganam ou que acabam se impondo de maneira sorrateira muito sedutora, a própria busca por uma apátia, isto é, por uma ausência de pathos, né? O que vem da carne para os estoicos é potencialmente perturbante. Por esse motivo, alguém que se aferra à sua mente diretora, ao seu princípio que tudo rege, deve ver com uma certa desconfiança todos os estímulos que vêm da própria carne, que vêm dos próprios sentidos. Então aqui nós temos uma imagem do sábio ainda mais trabalhada, ainda mais burilada pelo próprio Marco Aurélio, e isso tem por objetivo tomar o método socrático, a indagação socrática, a crítica que ele faz, mais a peito ainda do que muitos daqueles que se viam como herdeiros de Sócrates.
E em 67 nós temos o seguinte: a natureza não te fundiu tanto no conjunto das coisas que não te seja permitido circunscrever-te em ti próprio e exercer livremente as funções que só de ti dependem. É muito possível ser um homem divino e desconhecido. Recorda-o sempre, e também isto, que bem pouco é preciso para tornar uma vida feliz. E se desesperas de tornar-te hábil em dialética ou nas ciências, não é tal motivo suficiente para renunciares a ser livre, modesto, sociável, obediente a Deus. Muito bem, aqui nós começamos com uma declaração que vem do mundo da física estoica, da constituição da nossa própria corporeidade, a natureza, portanto, algo de intencional aqui, né? É uma manifestação providencial, não te fundiu tanto no conjunto das coisas que não te seja permitido circunscrever-te em ti próprio. Aquela ideia de fundar para si próprio ou construir para si mesmo uma cidadela interior que não pode ser atingida justamente por essas sensações da carne. Ou essas sensações da carne são sempre revisadas, filtradas, fiscalizadas por meio de uma disciplina do assentimento ou da percepção muito vigilante e atilada. Tudo o que vem, portanto, dos sentidos, para o sábio rematado, para o sábio estoico que se educou plenamente, é revisado, é filtrado, é revisto, é indagado, para que a partir daí se formem somente os juízos convenientes, corretos, e as paixões não entrem na cidadela interior. Isso é uma circunscrição de si próprio. Nós estamos constituídos assim, diziam os estoicos, de modo que a nossa mente tem a capacidade de blindar-se, de fortificar-se, de colocar sentinelas ali na entrada dela para dizer se essas sensações devem ter curso ou não, se são confiáveis ou não, se são produtoras de boas sensações ou não. Então, nós estamos assim constituídos a uma certa distância entre a mente e o corpo. E exercer livremente as funções que só de ti dependem. Então, o que é que só de ti depende? O que é que só do indivíduo depende? Justamente a formação do juízo, hypolepsis, a respeito das sensações todas, dos estímulos todos, das fantasias ou representações todas. Nós temos um discurso mental acerca de tudo o que acontece e é possível disciplinar esse discurso mental. E a partir do momento em que esse discurso mental é disciplinado da maneira mais perfeita possível, nada atinge a mente sem uma filtragem prévia, sem uma fiscalização prévia, e, portanto, o indivíduo se torna mais difícil de ser atingido por paixões, por emoções violentas. Ele se torna plenamente consciente de tudo o que está acontecendo. Evidentemente, a imperturbabilidade perfeita é um apanágio, um privilégio do sábio, não é atingível por seres humanos comuns, mas um caminho nessa direção é possível, era algo em que os estoicos acabavam insistindo. Então é possível essa blindagem da mente por meio de uma disciplina do assentimento muito vigilante, muito atilada, muito persistente e muito precisa. É muito possível ser um homem divino e desconhecido. Então, se você se sente assaltado pela vontade de ser conhecido, ser famoso, ser célebre, saiba que ser um homem divino, né, de fato é o termo usado em grego, theion, ser um homem divino é algo que está ao alcance de todos, não importando quão conhecida seja a pessoa em questão. Ser conhecido e ser alguém que cumpre a vontade dos deuses são coisas diversas, que não se misturam. Podem de vez em quando ter interseções, mas cumprir a vontade dos deuses, a vontade da natureza, nada tem a ver com ser reconhecido por tal. Essas são coisas que se separam. É
um enunciado bastante conforme aquela linha mais cínica dos estoicos. Recorda-o sempre, vejam o sentido de exercício, de rememoração. E também isto, que bem pouco é preciso para tornar uma vida feliz. Não é necessário de muita coisa, não é necessário ter muita coisa, não é necessário vivenciar tanta coisa. O que é necessário é estar plenamente inserido no momento presente, estar totalmente alerta do ponto de vista da disciplina do assentimento e fruir daquilo que é bom no próprio momento. Então não é necessário acumular muitas coisas ou buscar uma fama inexistente, nada disso. A felicidade, a eudaimonia, depende de uma satisfação com aquilo que se tem à mão, no momento, com aquilo que se é no presente. E se desesperas de tornar-te hábil em dialética ou nas ciências, aqui o termo de fato é dialecticos e physikos, e é interessante porque nós sabemos que a filosofia estoica tem 3 partes: a física, que estuda a constituição da realidade, a lógica, que poderia também ser descrita como dialética, portanto, aquela investigação acerca do próprio funcionamento da razão no ser humano, e a ética está aqui sendo demonstrada como tendo por parte mais importante a ética, como no estoicismo romano em geral, como nos outros autores do estoicismo na época do Império Romano, isso acontece, isso aparece. A ética é o que é mais importante, a disciplina da ação é o que é mais importante, agir bem, com justiça, com equanimidade, com moderação, com honestidade, com quaisquer outras virtudes, é o que é importante. Se você, Marco Aurélio, portanto, não se torna um perito na dialética, alguém totalmente versado na lógica, que conhece todas as filigranas daquilo que Crisipo e Aristóteles, por exemplo, discutiam, ou se você não se torna esse homem de ciências, portanto, plenamente instruído no funcionamento do universo, conhecendo as revoluções celestes, conhecendo a astronomia, conhecendo a meteorologia, algo em que Sêneca, no final da vida, por exemplo, insiste, escrevendo lá as suas questões naturais, as suas questões naturais, questões naturais, não se desespere, portanto, porque há algo para você. E aqui é evidente que fica clara aquela insatisfação de Marco Aurélio por ter se tornado um político, por ter se tornado um imperador, quando na verdade ele tinha uma natureza mais contemplativa. Ele gostaria de se embrenhar muito mais por esses assuntos, de se tornar alguém muito mais instruído nessa parte teórica da filosofia estoica, do que de fato ele era, no presente. Claro que conhecia muito, como se pode depreender daqui, mas ele gostaria de conhecer mais. Mas ele não consegue fazer isso devido às suas ocupações, devido à vida que leva. E, portanto, não é necessário desesperar-se. Se você não se torna nem um dialético, nem um físico, pelo menos saiba que isso não é motivo para que você renuncie, não é tal motivo suficiente para renunciares a ser livre, porque isso é possível. A ser modesto, né? Evidentemente aqui que é ter a aidós, ter o senso de honorabilidade, discrição, por aí vai. Ser sociável, koinonikos, isto é, ser dado ao bem comum e obediente a Deus no sentido de contentar-se plenamente com aquilo que você tem e que é dado por essa teia de causas e efeitos complexíssima que a própria divindade acaba comandando, se é que ela não se confunde com tudo isso. O fato de você não ter um conhecimento teórico tão admirável quanto daqueles mestres que você frequentava, Marco Aurélio, o que ele está dizendo-se para si, não quer dizer que você deva se desesperar e renunciar àquilo que é muito mais importante na vida de alguém que se educou pela influência dos estoicos, que é a ação boa, que é agir corretamente, que é ser livre, portanto, ao saber-se plenamente pago pela boa ação, ser modesto ou discreto ou ter honradez, ser alguém aferrado ao bem comum e ser alguém que aceita
o ordenamento das coisas como elas de fato são. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por hoje. Um abraço, continuamos com o PL MMA, chegando ao fim do livro 7º nos próximos vídeos. Tchau, até!